Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal Denise Reis, esse canal que traz, mais uma vez, notícias importantes do mundo previdenciário. E hoje eu vou comentar aqui com vocês as outras modalidades de revisões de aposentadorias, porque muito tem se comentado sobre a revisão da vida toda, que é uma revisão de benefício muito importante que tanto aguardamos notícias no STF, que eu também vou comentar aqui hoje. Mas você também precisa saber que existem outras modalidades de revisão que pode ser o seu caso. Portanto, assista esse vídeo até o final e não se esqueçam de deixar já o seu like, não deixe para o final porque você pode esquecer. E também não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês sejam avisados toda vez que um vídeo novinho chegar aqui no meu canal. Feita essa rápida introdução, vamos agora ao que interessa. Eu vou apresentar aqui para vocês as principais modalidades de revisões de aposentadorias. Muitas delas você pode requerer administrativamente, sem a necessidade de advogado. Esse requerimento pode ser feito de forma administrativa. Então assista esse vídeo até o final, porque uma dessas modalidades de revisão de aposentadoria pode ser a que melhor se encaixe no seu pedido. E eu vou começar pela revisão pelo teto. Essa revisão pelo teto é o seguinte, que entre 1998 e 2003, através de algumas emendas constitucionais, o governo reajustou o teto do INSS para R$ 1.200 e R$ 2.400, respectivamente. Só que as aposentadorias concedidas antes dessa época, elas tiveram o cálculo da média salarial limitadas ao teto, elas não foram reajustadas. O entendimento do INSS era de que os novos tetos valessem somente para as aposentadorias concedidas após esse período, ou seja, após esse aumento constitucional. Mas nesse caso da revisão pelo teto, o STF já decidiu favorável aos aposentados. Esses aposentados podem pedir essa revisão pelo teto, ter seu benefício reajustado e ainda receber os atrasados. Quem tem direito a esse benefício? As pessoas que tiveram suas aposentadorias concedidas entre 5 de abril de 91 e 30 de dezembro de 2003 e teve, obviamente, o seu salário-benefício limitado pelo teto. Como o STF já decidiu favorável aos aposentados em relação a esse pedido de revisão pelo teto, portanto, o INSS deveria fazer automaticamente essas revisões, essa reanálise, mas não fez. O INSS deixou de fazer essa revisão para a maioria dos segurados que tinham esse direito. Portanto, se você ficou de fora dessa lista e preenche esses requisitos, você pode diretamente procurar a Justiça para entrar com uma ação da revisão pelo teto. O importante também é que esse tipo de revisão pelo teto não está sujeita à decadência, ou seja, não tem aquele prazo de 10 anos como exigem as outras modalidades de revisão. O chamado buraco negro, que aconteceu nesse período que as pessoas se aposentaram entre 5 de outubro de 88 até 4 de abril de 91, aconteceu o seguinte. Primeiro que o INSS errou na hora de aplicar a correção da inflação nessas contribuições. Segundo, porque o índice médio da inflação nos anos 80 era de 330% ao ano. Essa falha acarretou pagamentos de aposentadorias com valor muito abaixo do que era a realidade. Aí foi feita uma revisão no INSS para corrigir essa falha, mas após as elevações do teto de 98 a 2003, como eu expliquei no item anterior, aposentados desse período do buraco negro, que tiveram sua renda limitada ao teto, voltaram à Justiça para solicitar nova adequação para o teto maior. E vão tomando nota no que eu estou dizendo, porque também nesse caso o STF se posicionou favorável aos aposentados, determinando a validade dessa revisão também pelo buraco negro. Um outro tipo de revisão é a revisão pelo artigo 29. Essa revisão é possível porque a RMI, que é a remuneração mensal inicial, deveria ser baseada na média aritmética simples, de 80% das maiores contribuições. Mas o INSS considerou 100% das maiores contribuições, fazendo com que os salários, as contribuições mais baixas entrassem também nesse cálculo, reduzindo bastante o valor do benefício. Só que nesse caso,
o INSS reconheceu o erro após ser alvo de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal e também pelo Sindicato dos Aposentados. A autarquia vem pagando esses atrasados administrativamente, em lotes anuais, até 2022. E acompanhe na tela comigo quem tem direito a pedir essa revisão pelo artigo 29. Os beneficiados da Previdência por incapacidade, tanto pelo auxílio-doença comum ou acidentário, e respectivas pensões por morte, concedidas entre 17 de abril de 2003 a 19 de agosto de 2009, que não tiveram o descarte dos 20% dos menores salários. Mas, primeiramente, você deve verificar no site do meu INSS se você já não entrou no pagamento administrativo por esse artigo 29, ou pode verificar também na sua carta de concessão, se ocorreu essa falha. Um outro tipo de revisão de aposentadoria bem simples, que você pode requerer pela via administrativa, é a revisão por ação trabalhista. Se no caso o empregador teve reconhecimento de vínculo empregatício através de ação judicial trabalhista, mesmo que o empregador, que o patrão não tenha feito os recolhimentos corretamente, esse segurado pode pedir uma revisão por essa categoria mediante a apresentação dessa sentença e desse processo que foi reconhecido o vínculo empregatício. Também acontece muito do empregador, do patrão, ter recolhido as contribuições a menor, que causa prejuízo na hora desse trabalhador se aposentar. Essas ações trabalhistas podem aumentar a renda do aposentado. Se você teve na sua vida laborativa alguma ação judicial para reconhecimento de vínculo, para receber alguma verba adicional ao seu salário, seja na época que foi, você pode pedir a correção no INSS do seu CNIS, o seu extrato de contribuições, porque você sabe que o CNIS e a carta de concessão do seu benefício são documentos importantíssimos para qualquer tipo de requerimento de revisão, seja ele na esfera administrativa, como também e principalmente na esfera judicial. Se você não assistiu esse vídeo no meu canal, assista, porque nesse vídeo eu explico exatamente como você consegue seu extrato do CNIS, sua carta de aposentadoria, diretamente do site do meu INSS na internet. Eu vou deixar a tag aqui em cima para que você assista depois que acabar de ver esse daqui. E voltando a falar do assunto da revisão por ação trabalhista, é importante você saber que o direito a ter uma carteira de trabalho assinada não prescreve. A qualquer momento, você pode requerer para aquele patrão, para aquele empregador, assinar a sua carteira. O trabalhador pode pedir, inclusive, na justiça. E assim que conseguir o reconhecimento desse vínculo empregatício, seja ela por sentença do juiz do trabalho, como também a própria carteira assinada, tem que levar no INSS e solicitar a inclusão desse período ou dessa correção das contribuições lá no seu extrato, no extrato do CNIS. E não espere a aposentadoria para isso. Quanto antes, melhor, porque o direito não socorre aos que dormem. Uma outra forma de revisão de aposentadoria é a revisão pela DIB, a data de início do benefício. Serve para aqueles aposentados que preenchem todos os requisitos para sua aposentadoria, mas preferiu continuar trabalhando. Então ele tem o direito ao melhor benefício quando se aposentar. Por que essa revisão existe? Porque dá ao segurado a possibilidade de escolher o melhor benefício para ele e esse benefício ser calculado da maneira mais atualizada e muito mais vantajosa para ele. Portanto, essa revisão pela melhor DIB consiste na possibilidade de se calcular a aposentadoria desse segurado com as regras e na data que esse benefício for mais vantajoso para ele. E quem tem direito a essa revisão? Acompanha comigo a próxima tela. Os segurados que pediram a aposentadoria após atingir os requisitos, mas não garantiram o direito de optar pelas regras e a data de cálculo que resultaria no melhor benefício para ele. Outra modalidade de revisão de aposentadoria é para aquelas pessoas que tiveram 2 empregos na mesma época. Esse pedido de revisão pode ser feito administrativamente. Se no caso o INSS negar, aí sim você pode procurar a via judicial. Mas primeiramente é importante você solicitar esse recálculo diretamente no INSS. E o que o INSS vai ter que fazer? Nesse recálculo,
vai ter que somar as duas contribuições. Essa revisão também é conhecida como revisão de atividades concomitantes, e o objetivo dela é provocar ao INSS esse recálculo, limitado ao teto previdenciário, claro. Mas só tem direitos a entrar com esse pedido de revisão segurados que tiveram suas aposentadorias concedidas até junho de 2019, porque depois dessa data o INSS já corrigiu e passou a conceder os benefícios de aposentadorias, já incluindo as duas atividades, as atividades concomitantes. Eu deixei por último a revisão da vida toda, que é aquela revisão que já foi autorizada pelo STJ em 2020, porém estamos aguardando a decisão final no STF. Ao que tudo indica, será favorável aos aposentados que tiveram suas maiores contribuições antes de 1994, antes da conversão da moeda de cruzeiro para real. Então as aposentadorias que foram concedidas depois de 99, com a regra de transição, elas descartaram as maiores contribuições dos segurados. Portanto, aqueles trabalhadores que tiveram suas maiores contribuições, tiveram seus maiores salários antes de 1994 e foi caindo ao longo da sua vida laborativa, faz jus ao pedido de revisão da vida toda, embora esteja pendente de decisão no STF. Eu digo isso porque tem muitas chances desse pedido da revisão da vida toda ser decidido favoravelmente aos aposentados. A questão é apenas o tempo, esse tempo tortuoso que todos aguardam a resposta, a decisão do relator Marco Aurélio. Mas para aquelas pessoas que ainda não entraram com as suas ações judiciais, porque esse é um tipo de revisão de aposentadoria que só cabe na justiça, não cabe o pedido, requerimento administrativo. Porque o INSS ele não faz porque ele não tem na sua fonte de cálculo os salários contributivos anteriores a 1994. Por isso é muito importante que você tenha sempre o CNIS atualizado. Tanto para você que está chegando agora no meu canal, é o primeiro vídeo que você assiste aqui, dá uma olhadinha nesses vídeos postados recentemente que eu falo basicamente sobre a revisão da vida toda. E eu trago notícias atualizadas, inclusive, da situação desse julgamento lá no STF, para que você se certifique melhor se você tem direito ou não a essa revisão da vida toda. Acompanhe essa tela que eu vou mostrar agora para ver se você se enquadra nesse direito. Primeiramente, vocês precisam saber a data correta da sua DIB, que é a data inicial do benefício. Se a sua DIB for antes de 29/11/99, não cabe você entrar com a revisão da vida toda, porque não foi aplicada a regra de transição no cálculo, e sim a regra anterior, a da Lei 9.876 de 99. Agora, se a sua DIB foi após o dia 29/11/99 e for há mais de 10 anos, cabe você entrar com a ação. Se o seu cálculo da revisão for vantajoso para você, você pode ingressar com essa ação pedindo a revisão da sua aposentadoria, com a observação de fundamentar no processo o afastamento da decadência. Mas se a sua DIB foi após o dia 29/11/99 e for há menos de 10 anos, sim, cabe sim entrar com a revisão da vida toda. Se o seu cálculo da revisão for vantajoso para você, você pode ingressar. Se a DIB foi após o dia 12/11/2019, não cabe, pois a regra definitiva da Lei 8.213 de 91 foi revogada tacitamente com a entrada em vigor da reforma da Previdência, agora em 2019, sendo incompatível com a nova regra de cálculo da Previdência Social. Então, o que você precisa analisar primeiramente é o prazo decadencial e fazer os seus cálculos antes de entrar com qualquer ação de pedido de revisão, porque agora você já sabe se cabe ou não entrar com a revisão da vida toda. Se certifique qual a modalidade de revisão que você se enquadra, que um pedido de revisão feito de forma errônea ou insegura pode até mesmo reduzir a sua renda mensal. Então, tome todo cuidado, não é qualquer tipo de segurado que tem direito ou preenche os requisitos para a revisão da vida toda. Então não caiam em ciladas, façam os cálculos corretamente, prestem bem atenção, e essa sua amiga aqui vem trazendo esses esclarecimentos para vocês aos sábados, para que você se certifique cada vez mais do seu direito previdenciário. Espero ter merecido seu like de hoje e até o próximo sábado.